provisão de Deus, por exemplo, no tempo de caos, é sobrenatural. Ser alegre no tempo de angústia é sobrenatural. Ser feliz. Ter os filhos na presença de Deus nesse tempo é sobrenatural. Porque nós estamos lutando contra as forças das trevas, as forças deste mundo, sabe, que puxam com muita força as nossas crianças para longe de Deus. Então vem para cá quarta-feira. Você que não entende até agora como a sua empresa não entrou em falência, você não faz ideia da quantidade de pequenas, médias e grandes empresas que estão fechando as portas. Se você está com as portas abertas, se você tem tido provisão nesse tempo de crise, é o sobrenatural de Deus. Então, queridos, vem para cá quarta-feira. Vamos estar juntos aqui, sabe, nesta corrente de oração, nesse mover de Deus. Porque campanha é isso. Campanha é nós colocarmos um propósito e guerrearmos juntos. E olha que força tem isso. É tremendo. Então eu digo para você que nesse tempo de buscar a Deus, nós precisamos estar muito definidos. Porque não pode, num tempo como esse, nenhum tempo, sair da mesma boca palavras doces e palavras amargas. Nesse tempo de crise, nesse tempo que nós estamos vivendo, na geração que nós estamos vivendo, não dá para sair da mesma fonte águas doces e águas amargas. No tempo que nós estamos vivendo, é tempo para toda a igreja acordar e casal juntos orarem, intercederem pela família, intercederem pela vida física, pela vida emocional e pela vida espiritual, juntos. É tempo de você despertar pela manhã, principalmente aquele que fica em casa, já começar a colocar louvores, adorar a Deus, cantar muito para Deus, adorar a Deus. Mas não pode da sua mesma boca sair louvores para Deus e sair louvores que não são para Deus. Chegou o tempo de nós irmos fechando e chegarmos no ponto que Deus quer. A minha vida é uma celebração diária ao Senhor. A minha vida é uma adoração diária ao Senhor. Se assim não o for, você não entendeu ainda o que Deus ainda esta noite vai falar com você. Aproveite isso, esteja conectado, bem ligado, porque Deus quer nos ensinar a partir para as coisas extraordinárias do reino. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Então, vocês sabem que eu levei um choque agora quando recebi a lista ou a listagem das crianças para serem consagradas. Gente, todo mês a gente consagra muita criança. Eu não sei que tanta madre tem aqui. Como esses úteros são produtivos? Incrível! Que igreja fértil, meu Deus! Eu queria chamar aqui à frente Maria Flor, com seu pai Everton e sua mãe Laura, a Ana Laura, com seus pais Ingrid e Diogo, a Giovana, seus pais Gleise e Ricardo, Benjamin, seus pais Valesca e Rafael, Nicole, seus pais Joana e Missimar, Manuela, com sua mãe Luciana. Está faltando aqui uma criança que eu não sei quando que seus pais vão consagrar, mas tudo bem, é entre eles e Deus. Vamos ver. Glória a Deus. E criança que está nascendo mesmo agora, não é aquela criança que o pai nunca havia consagrado. Olha só, gente. Glória a Deus. Vocês podem aplaudir esses pais? Jesus bendito. Naira, você pode me ajudar? Amém. Que bênção de Deus. Tem um louvor especial para isso? Eu acho que tem.
A Ana uma vez cantou um louvor muito especial para criança, eu não me lembro qual. Chega para cá, isso, vem para cá. Vem cá, papai. Meu Deus. Que alegria, Ricardo. Nunca mais esqueci o nome do Ricardo, viu? Dá identificação, né? Talvez. Quem é o Benjamin que tinha torcida? Gente, o Benjamin tem torcida. Queria convidar a igreja a levantar. Eu queria falar sobre esse momento. Se você pensa que é simplesmente um momento em que, como outro qualquer, um momento em que uma cerimônia em que os pais acham bonito ou que os familiares tiram foto, até é bonito, até os familiares tiram foto. Mas eu quero levar você agora para o reino espiritual, o que acontece. Satanás, ele fica de olho nas crianças. Ele sabe quando uma geração, ela é especial. Assim foi com a geração de Moisés, pais que estavam atentos, como a mãe de Moisés e outros, esses não perderam seus filhos, porque se agarraram na promessa. Eu garanto que a mãe de Moisés cumpriu a palavra de consagrar o seu filho. Na geração de Jesus, a mesma coisa. Um decreto de morte veio sobre as crianças, mas ele não foi tocado, ele foi consagrado, ele foi separado. Esse é um momento muito especial. É um momento em que pais estão declarando: olha, eu sei quem é meu filho, ele é especial, ele tem um chamado, eu tenho uma responsabilidade e eu estou cumprindo agora com o que o Senhor me ensinou. Eu estou entregando nas mãos do Senhor. Eu estou confessando que com a minha força eu não consigo conduzi-lo sozinho. Eu estou confessando que eu preciso, por mais que eu ame meu filho, eu preciso da proteção do Senhor sobre o meu filho. Por isso, esse é um momento muito especial. Esse é um momento em que essas crianças estão sendo colocadas nas mãos do Senhor. Elas estão sendo seladas de forma especial. Elas estão sendo confirmadas aqui na terra. Aquilo que já foi decretado no céu está sendo confirmado agora na terra. Amém? Por isso, estenda a tua mão para abençoar essas crianças. Senhor, nós queremos, neste momento, declarar que cada criança aqui tem uma história escrita por Ti. Um nome escrito no livro da vida e uma história escrita por Ti. Senhor, o Senhor sonhou com cada uma delas e foi o Senhor que determinou que cada uma delas nascesse nesta geração com os pais que tem. E eu Te louvo por cada pai aqui que entendeu a necessidade, Senhor, de entregar os seus filhos nas suas mãos. Declaramos agora, na autoridade do nome de Jesus, que cada criança, cada príncipe e cada princesa seja colocada agora nas tuas mãos, no teu colo. Ó Senhor, estende a tua destra poderosa e sela cada uma delas. Nós declaramos que cada uma está sendo separada para o Senhor, consagrada ao Senhor, colocado o teu sangue sobre elas. O teu óleo precioso nunca faltará sobre a cabeça dessas crianças. A tua proteção e a tua bênção nunca faltará sobre elas. Esses pés nunca vacilarão, nem para a direita nem para a esquerda. Andarão nos teus caminhos e crescerão como homens e mulheres de Deus, com graça, com alegria, com a justiça de Deus. Cresçam em graça e estatura diante dos olhos de Deus e diante dos olhos dos homens. Em nome de Jesus. Amém. Os olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou, cada detalhe
Você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Graças a Deus. Que bom. Irmãos, workshop de dança dia 17/9, sábado que vem, às 14 horas, com a equipe da Fábria? Equipe da Fábrica de Artes da Igreja Batista da Lagoinha de Niterói. Então, workshop de dança, se você está dentro, inserida no grupo de dança da igreja, ou se você pretende participar dele, você vem para cá, porque já na semana seguinte nós vamos ter audições para quem quer fazer parte do departamento de dança. Amém? Dia 24/9 às 15 horas. Inscrições com a pastora Kátia. Graças a Deus por isso. Irmãos, nós estivemos nos últimos domingos falando muito sobre a importância da presença. Quem já ouviu essa palavra? Levanta a mão. A presença. Como é importante a presença. Muitas vezes algumas pessoas dizem assim, chegaram para mim, algumas pessoas, como eu não fui nesse encontro, e falaram assim para mim, pastor, faltou a sua presença lá. E eu disse, mas a minha presença hoje ela não tem tanta importância, porque os nossos líderes estão tão bem treinados que os encontros têm sido sobrenaturais com eles. E eu já não dou palavra mais no encontro. Aí a pessoa disse, mas era só a tua presença, ela era importante. E eu fiquei pensando, como que cada presença de cada um de nós, como a presença de cada um de nós é importante para os seus filhos, é importante para a sua esposa. Estou falando de homens, né? Como é fundamental você ter a presença daquele que é o cabeça da tua casa, por causa da segurança, por causa do equilíbrio e muitas outras razões. E vocês sabem que a presença de Deus na terra ficou ausente por muito tempo. Parece que nesse tempo em que o Senhor esteve ausente do homem, não por escolha de Deus, por escolha nossa, o homem mergulhou no seu lado mau, no seu lado ruim, no seu lado perverso. E nós acabamos chegando num estágio que o diabo teve que passar a descer para aprender conosco. Porque o diabo é limitado, irmãos, mas nós não. Não há limites impostos por Deus para nós, tanto para o bem quanto para o mal. Às vezes nós estamos dentro da casa do Pai e não nos conscientizamos de que estamos vivendo muito distante dele. Essa semana um telefonema, um caso, me fez chorar muito. Um caso de dentro da casa de Deus. Não estou falando de quem está lá fora. Um pastor me telefonou e me disse,
preciso da sua ajuda. Acabei de me reunir com uma pessoa, porque esta pessoa está entregando a um advogado o seu filho para doação. E eu falei, me explica melhor essa história. E ele disse, essa criança foi rejeitada pela sua mãe do primeiro casamento, entregou para o pai. A segunda esposa do pai não recebeu essa criança como filho, nem como nada, talvez como inimigo. Rejeitou essa criança e agora o pai também está rejeitando por causa da esposa. E chegou a telefonar para um advogado para ele ver o sistema de adoção, porque ele quer que alguém adote o seu filho de 8 anos. Eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Eu só podia pensar numa situação. É o fim do mundo. É o fim dos tempos. É o fim do amor. E comecei a chorar com aquele pastor, conversando. No primeiro momento, eu dei uma ordem para ele, para que ele não deixasse aquela criança ser adotada por estranhos. Aquela criança poderia ser adotada por um violentador, um pedófilo, ou por pais que usariam aquela criança como escravo para qualquer coisa. Ou não. Mas eu me colocava no lugar daquele filho e eu pensava, minha mãe não me quer. Agora o meu pai também não me quer, mas com 8 anos de idade. Isso não está acontecendo com 8, isso acontece desde sempre. E eu disse, pega esta criança. Nós vamos criar esta criança com amor. E assim ele o fez. Estou falando de pais dentro da igreja. Se dentro da igreja de Cristo, nosso nível de amor chegou aí, eu não sei mais o que pode acontecer lá fora. Por isso eu disse que a ausência de Deus na nossa vida foi algo muito, muito negativo para nós. Hoje, quando o Senhor volta, 2000 anos atrás, quando o Senhor volta pela sua única misericórdia, não por merecimento nosso, Ele desce e Ele abre as portas dos céus. Nós anunciamos a mensagem, anunciamos o Evangelho, anunciamos o amor de Deus, mas parece que a dificuldade de compreendermos o reino é tão grande, parece que o reino ficou tão distante. Parece que viver bem, viver feliz, viver em comunhão, viver em amor, viver em amizades, construir relacionamentos saudáveis, sólidos, ficou tão distante. Parece que a perfeição do céu, as ruas cristalinas, o amor cheio, full, as ruas límpidas, a justiça na sua maior essência, ficou tão longe do nosso entendimento, que nem sequer almejamos, que nem sequer buscamos isto. Achamos que é tão impossível ser feliz, tão impossível ser realizado, que nem buscamos mais. Nos contentamos com a mediocridade. Nos contentamos, em outras palavras, com as migalhas que caem da mesa do céu. E o Senhor insiste em nos dar o caminho. Ele insiste em nos dar a forma certa e simples de alcançarmos a plenitude da vida que Ele nos delegou. A presença. A manutenção da presença. Queridos, a misericórdia não é para ser exercida no céu. A misericórdia e o amor não é para exercitarmos quando estivermos na glória. A retidão, a justiça, o perdão
não é para exercitarmos quando estivermos na glória, porque lá isto faz parte, isto lá é a vida, o amor lá é a essência. Tudo isso faz parte do crescimento, tudo isso faz parte do desafio diário que nós recebemos da parte de Deus para vivermos a plenitude do reino de Deus. Se não fora possível, Ele não teria deixado para nós. Se isto não fosse possível, Ele não perderia o seu tempo e Ele diria: olha, aquele que crer em mim e for batizado será salvo, e acabou. Porque eu já abri a porta dos céus, o meu sangue foi derramado e você já foi pago, já está pago, o diabo já recebeu o meu sangue inocente, foi vertido na cruz do Calvário por você. Você só se contenta com isso? Ele falaria. Mas ele teve um trabalho de anunciar, ele teve um trabalho de levantar um profeta, João Batista, antes dele, para dizer: olha, arrependei-vos. Arrepender de quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, receba no seu coração o desejo forte de viver uma nova vida. Receba uma força agora para jogar o velho homem para fora. Desça as águas em forma de arrependimento e deixe o velho homem lá fora. E venha para o novo. Porque o reino foi implantado. E o reino foi implantado. Jesus precisava daquilo que eu e você hoje precisamos. Era árduo o caminho qual que Jesus teria que percorrer para poder vencer por mim e por você. Era árduo. E Jesus vai em direção aonde João Batista está batizando. E lá ele pede a João que o batize. João leva um choque, leva um susto. Quem sou eu para te batizar, Jesus, Filho de Deus? Mas não teve conversa. E logo depois que Jesus é batizado, abre Marcos, deixa Marcos aberto. Eu quero ver contigo Marcos capítulo 1, versículo 10. Versículo 9, Marcos capítulo 1, versículo 9 diz: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. E o Espírito descendo como pomba sobre ele. E o Espírito Santo de Deus vindo sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Aquele momento foi fundamental e não foi simbólico, foi real. Jesus, como homem, precisava do Espírito de Deus para trilhar os caminhos que estavam traçados para a redenção do homem. E o Espírito veio sobre Jesus e depois voltou aos céus? Não. O Espírito veio sobre Jesus e foi muito bem hospedado. E eu posso te garantir que em nenhum segundo o Espírito teve que se ausentar de Jesus. Porque Jesus conhecia o Pai e sabia ser um com o Pai. Jesus conhecia a linguagem do céu e por isso a sua linguagem jamais foi diferente da linguagem do céu.
Jesus conhecia o coração de Deus voltado para o homem, e Jesus soube fazer exatamente aquilo que o coração do Pai pulsava. Por isso, em momentos de alegrias ou em momentos de angústia, o Espírito estava muito bem hospedado em Jesus. Por isso, Jesus passou por caminhos áridos, passou por vales, passou por crucificação, passou por açoites, mas Jesus não desabrigou o Espírito. Irmãos, eu quero que vocês entendam a importância do Espírito Santo. Talvez nunca neste lugar tenhamos falado com tanta ênfase sobre a importância do Espírito Santo de Deus e como você tem e precisa se esmerar neste relacionamento de intimidade diária. Porque sem Ele nós não vamos aonde o Senhor deseja. Porque sem Ele você não vai crescer. Sem Ele a palavra jamais te será revelada. Você poderá se tornar um grande estudioso da palavra, mas jamais receberá uma palavra revelada. E por quê? Porque a vida no reino, ela não tem um traçado. A vida no reino é o contexto da tua vida. O Senhor veio para modificar toda a tua vida. E hoje nós estávamos buscando e vimos que jamais o Espírito de Deus, ainda que habite em você, em nós, vai nos revelar algo se você não estiver preparado com espaço para abrigar essa nova revelação. Todas as buscas que nós fazemos de Deus, nós precisamos antes preparar um espaço, preparar um lugar para abrigar aquela revelação. Até uma mensagem profética que Deus tem para a sua vida, Ele jamais poderá liberar se você não puder abrigar essa mensagem profética. Em outras palavras, se você não tiver na sua área da fé, com esta fé aguçada para crer naquilo que foi trazido pelo Espírito, Ele não pode trazer. Por isso não é só abrigar o Espírito Santo, é crescer em intimidade, crescer em conhecimento, crescer no relacionamento. E aí o Senhor começa então a fazer uma obra incrível e o reino começa a se revelar a você. E o reino de Deus começa a se manifestar em você. Uma certa vez, Jesus querendo treinar os 70 discípulos, que não eram preparados como os 12 discípulos, ou os 11, como você preferir. Os 70 não tinham a preparação dos 11, não tinham. E Jesus os enviou 2 a 2, sem nada. Sem comida, sem roupa de reposição, sem dinheiro para pagar o táxi, nada. Para que eles aprendessem. Porque o Senhor também enviou o Espírito Santo, que ainda não estava neles, mas o Espírito foi sobre eles, para aquela missão. Muitas vezes, irmãos, nós temos 20 anos de crente, 20 anos num banco de igreja, 20 anos numa escola bíblica, e estamos aguardando o quê? Para ser treinados pelo Espírito Santo. Falta ousadia, falta motivação interior. O diabo tem enganado muitos filhos de Deus quando sopram nos seus ouvidos que ainda não estão preparados. No contexto que eu falo hoje para vocês, querido, a sua preparação é sim a sua assiduidade na escola, é sim a sua frequência, sabe, é sim a sua lisura na questão da honra a Deus, como por exemplo, chegar nos cultos de celebração ao Senhor no tempo certo, estar já naquele momento de começar o culto, sentadinho, arrumadinho, sem ter mais que falar com ninguém, porque é honra para Deus a tua presença aqui. Mas ao sair daqui, você precisa sair com o Espírito Santo, porque você só tem uma identidade agora, você não tem duas. A palavra diz que Jesus Cristo saiu dali do batismo. No versículo 12 diz: e logo o Espírito
o impeliu para o deserto. Pronto, ali começou a grande obra restauradora dele. Por quê? Porque o Espírito Santo o direcionou ao deserto, porque ele precisava passar pelos 40 dias e 40 noites de tentação. Ele precisava ser provado. Às vezes a gente se converte, às vezes estamos na casa de Deus e falamos: eu estou sendo tão provado, eu não sabia que era assim a vida com Deus. Antes lá fora não havia nada na minha vida, agora são tantas perturbações. Existem momentos que a nossa fé precisa ser provada para ela crescer, para ela subir um degrau, para você poder receber mais de Deus, para você conhecer um pouco mais do céu. Quando nós estamos estacionados, queridos, nós não crescemos. Quando você dentro de um emprego não te dão desafios novos, você não cresce, você emburrece, você envelhece. Na vida espiritual há muita gente emborrecida, há muita gente dando valor às coisas pequenas, emborrecidos, entristecidos, porque parou de crescer, porque parou. O Espírito não consegue mais escrever uma história nova. Chegou o tempo de abrigarmos a Deus em nós, o Espírito Santo. Eu quero ler um texto agora que eu fico fascinado quando eu leio, e eu quero ler com você. Abre em João 14. João, capítulo 14, versículo 15. Vamos conhecer um pouco sobre o Espírito Santo, para entender, olhem para mim, para entender que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele nos é ensinado como um vento que sopra, que você não vê, não consegue segurar, mas você está vendo a ação dele. Mas eu quero te dizer que ele é uma pessoa. Gente, é tão forte que Jesus diz assim: olha, vocês estão assustados porque eu estou subindo, eu preciso ir ter com o Pai, sentar à direita do Pai, mas eu estarei convosco todos os dias. Quando o Espírito Santo descer, eu estarei convosco. É uma fusão entre ele, o Pai, e o Espírito, que a gente não consegue entender nessa dimensão que nós vivemos, mas é assim. Abrigar o Espírito é abrigar Jesus, abrigar o Espírito é abrigar Deus. Se guardar, se santificar, ou seja, se separar para Ele, é o mais incrível, o mais magnífico que você pode fazer. Jesus está dizendo no versículo 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos, rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Gente, presta atenção nisso, porque você passa de passagem. O mundo não pode recebê-lo, não pode. Fala comigo, não pode. Por que não pode? Porque o caminho para se ter o Espírito de Deus é Jesus. Se você não reconhece a Jesus como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida, como quem pagou o preço pela sua vida, que como Deus desceu nesta terra como homem, foi levado à cruz, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte por mim e por você, subiu de volta aos céus. Esse é o caminho para que o Espírito Santo... Então ele diz: o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós.
Ele habita convosco e estará em vós. Isso muda. Ele habita convosco. E naquele momento os discípulos não tinham ainda passado pela grande conversão, pela sua grande conversão. O Espírito estava com eles, mas não neles. Por isso Jesus disse: vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Jesus estava falando naquela época com os seus discípulos. Jesus não estava falando para a nossa geração naquele momento, que vai recebê-lo de volta, descendo, levando a sua noiva, a sua igreja até os altares nos céus, e depois descendo e pondo seus pés no Monte das Oliveiras. Jesus estava falando: já voltarei. Eu vou subir no 40º dia, após a ressurreição, mas no 50º dia, eu descerei e estarei em vós. O Espírito de Deus desceu e habitou nos discípulos. Essa foi a promessa. Naquele dia, assim: e ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Gente, todo sonho de Deus, todo sonho de Jesus é trazer o céu para a terra. Tudo que o Senhor desejou é um monte de crente não religioso, mas que entenda essa fusão extraordinária. Eu no Pai, vós em mim e eu em vós, fazendo coisas extraordinárias, levando-os a viver a plenitude do reino. A nossa posição hoje, muitas vezes por ignorância, muitas vezes por não ser falado, nos distanciamos. E quando nos distanciamos, é como um grande amor que se distancia. Ele começa a ficar marcado pela distância, pela falta de conversa, pela falta de troca de diálogos. Irmãos, falamos pouco com Ele, oramos pouco a Deus, expomos muito pouco a nossa vida para Deus, clamamos muito pouco, porque preenchemos a nossa mente com tantas coisas ruins. Estamos tão preocupados com alguns detalhes esses que nos faltam para crescer, sim, de fato. Mas a nossa preocupação tem que ser na busca, no preenchimento, porque existem coisas que nós só iremos viver quando estivermos plenos da presença, quando soubermos abrigar a presença e manter essa presença em nós. Queremos ver uma vida do sobrenatural, queremos ver o Senhor manifestar a sua glória, queremos ver os milagres, queremos ter a provisão do sobrenatural, mas estamos distantes. Moisés recebeu um grande chamado de Deus. Nenhum de nós aqui tem dúvida. Alguém tem dúvida disso? Que foi um chamado gigantesco. Ninguém tem dúvida disso. Hoje nós fomos a um velório de uma pessoa muito querida nossa, filha espiritual. E eu comecei a me lembrar do jeitão dela ser. Marido recatado, todo quietinho, fechado, tímido, e ela expansiva, assim mesmo, falava assim.
uma criatura extraordinária, se converteu, foi liberta, passou por cura emocional. Uma pessoa que tinha tudo para ser um desastre na vida. Aos 16 anos, o seu pai, que queria ter um filho homem, mas como o primeiro filho foi homossexual, canalizou nela todos os seus sonhos, deu para ela um grande cavalo branco, tinha uma fazenda. Aos 16 anos, o pai a pega dentro de casa e monta no seu cavalo, vem comigo. Chegando no alto da fazenda, tinha uma pessoa amarrada. E ele disse: essa pessoa estava nos roubando. Toma a arma, mate-o. E o pai a obrigou a matar aquela pessoa. Como o pai tinha laços satanistas, ela se tornou também uma serva de Satanás. Casou-se. Quando teve os primeiros filhos, tentou matar os primeiros filhos na maternidade, porque o diabo queria que ela matasse as crianças. E ela tentou várias vezes. Chegaram para nós. Foi lindo, tudo foi maravilhoso. Cresceu. Mas um coração extraordinário para Deus. Começou a fazer a obra de Deus. E eu mesmo cheguei a duvidar se aquilo prosperaria. Falei: Senhor, sabe aquele padrão que você cria na tua cabeça doente? Estou falando para mim e para você. Sua cabeça doente acha que Deus tem que agir do teu jeito. Deus não pode agir do jeito dele. Para tu ver a nossa infelicidade. E hoje eu fui lá. O corpo estava na igreja. Fomos recebidos com muita honra, porque eles nunca se apartaram de nós, nunca deixaram de nos amar, de honrar. E lá estava aquela princesa deitada, porque chegou a hora dela ir embora, ela foi. Está gozando do gozo do seu Senhor, porque ela fez a obra de Deus. Porque ela não se contentou em ficar de braços cruzados. Porque ela queria mais de Deus. Talvez a Bíblia não relate para nós como era o comportamento de cada discípulo, mas eu fico imaginando Pedro daquele jeito, sanguíneo, todo agitado. E olha os sanguíneos que dizem que não pode servir a Deus. Para com isso. Sanguíneo pode pregar, sanguíneo pode discipular, sanguíneo pode chorar. Porque Deus usa cada um de nós dentro daquilo que você é. É assim que Deus faz. Ao padronizarmos Deus, o Espírito Santo se aquieta. Não dá. Se você quer saber uma coisa, eu falo para você agora: não tente padronizar o Espírito Santo. Ele para. Ele é Deus. E Ele não está preocupado com seus conceitos. Ele não está preocupado com seus dogmas religiosos. Ele quer agir sobre você. Ele quer te usar dentro daquilo que você é, como você está. Mas você precisa saber hospedá-lo. E a santidade é o caminho. Abre comigo o Êxodo 33 e vamos ver para nós orarmos depois. Como Moisés estava numa condição que ele precisava. Ninguém duvida que Moisés tinha a presença do Espírito Santo. Mas num dado momento ele disse: revela-me os teus propósitos, para eu conhecer e entender claramente os teus caminhos. Revela-me, Senhor, os teus propósitos. Revela-me mais do teu reino, para que eu possa trilhar os teus caminhos. Irmãos, não invente. Crie, mas não invente. Somente estando dentro do Espírito, na direção do Espírito Santo, você poderá fazer coisas incríveis. Olha, por exemplo, ainda não li. Olha, por exemplo, na época de Jesus,
Havia um padrão para alguém ser curado por Jesus? Me respondam isso. Sim, Senhor, bastava ir até ele e falar: olha, meu filho está passando em casa, está à beira da morte. Não. Aquela mulher passou pelo meio de uma multidão, foi lá e tocou na orla das suas vestes, tchuf, e foi curada. Não fazia parte do padrão, fazia isso? Não existe um padrão, queridos. Como você quer atrair a presença de Deus? Como você quer lhe chamar a atenção? É o que está aqui. É como você se prostra diante dele. É como você vai a ele. Se você vai se ajoelhar nos seus pés, se você vai lavar os pés dele e secar com os teus cabelos, ou se você vai puxar a orla das suas vestes, isso não está no padrão. É o você no seu relacionamento com Deus. O que você quer tocar em Deus? De que parte? Em que parte? É você que vai definir isso. Eu comecei o culto dizendo que não podia de uma mesma fonte jorrar água doce e água amarga. Que isso sirva para você, que isso te traga entendimento. Não é possível que você pregue o amor e odeie, não é possível que você pregue a misericórdia e não perdoe. Não é possível. Para humanos sim, mas para reino não. Para humanos sim, para reino não. Versículo 13, capítulo 33 de Êxodo. Agora, pois, Moisés falando com ele: se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera esta nação, que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe, olha que coisa linda, respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. A minha presença irá contigo. Moisés, não importa o nível de resistência que o diabo, ou que Faraó, ou que Herodes, ou que qualquer demônio possa ter contra você. Não importa. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Assim foi. Assim foi. Mas preste atenção numa coisa, olhem aqui para mim. Moisés tinha o tabernáculo e Moisés tinha a tenda da presença. Todos os dias ele não começava o seu dia sem ir à tenda da presença, onde ali ele falava e ele ouvia do Espírito a direção para aquele dia. Sabe o que acontece, irmãos? Nós somos tão ansiosos, nós somos tão exagerados com a questão do tempo, que nós vamos a Deus e pedimos para um mês, pedimos para um ano, quando o Senhor disse para você: te basta o pão de cada dia. Imagina se Deus vai me manifestar a sua presença hoje para servir para um ano. E tem muita gente vivendo assim. Busca um dia, o Senhor vem, ele arrepia, ele chora e fica um ano com aquela presença do passado. Assim é o pão de cada dia. Assim é o problema de cada dia. Por que o Senhor vai resolver o problema de amanhã se você está vivendo hoje? Ele não é esse Deus que nós imaginamos.
Outro dia preguei e falei para vocês a respeito do poder da arma chamada amor. Mas hoje eu quero deixar com você uma outra arma, que nós não consideramos arma, mas é uma arma. Ele disse: a minha paz vos dou. Jesus é paz. Quando entrares numa casa, declarem: paz seja convosco, o meu shalom seja convosco. Meu irmão, presta atenção. Para nós, a paz é descanso e é bênção, é uma espada de dois gumes. Porque para o diabo, a paz é um furacão destruidor. O diabo não consegue viver na atmosfera da paz, porque a atmosfera do céu é uma atmosfera de paz, porque Jesus é a paz. Quando você diz a paz para você, meu irmão, a paz de Jesus, você está dizendo: Jesus seja contigo. E esse Jesus que é a paz, que para você é bênção, para o diabo é um torpedo, porque o diabo odeia a paz, ele quer destruição. Então, queridos, aprenda. Eu ainda sou de um tempo, viu, vocês que passaram dos 60, dos 50, que nós éramos educados, ensinados a pedir bênção. Sua bênção, meu pai, Deus te abençoe. Sua bênção, minha avó, Deus te abençoe. Sua bênção, minha tia, Deus te abençoe. Acabou. O diabo roubou. O diabo tem roubado dos filhos de Deus o proferir a bênção, a paz. Nos calamos, emudecemos, e o diabo foi estendendo o seu reinado, a sua ação sobre todos nós, que dentro da igreja ficamos mudos e calados, sequer conseguimos dar a paz do Senhor para alguém. E eu convoco esta igreja para voltar a abençoar os seus filhos. Deus te abençoe, meu filho. A paz do Senhor, meu irmão. Ser abençoado nunca é demais. Pegar a mãozinha do filhinho e falar: Deus te abençoe, meu filho. Sua bênção, meu pai. Você pode começar hoje ao amanhecer, quando acordar, não deixa as perturbações tomarem a tua mente. Já diz: a tua bênção, meu pai. E profetiza. Quero fechar dizendo para você que revelações, que mensagens proféticas só serão enviadas pelo Espírito Santo a você, se você estiver em condições de abrigá-las. De que adianta uma revelação se você não pode usufruir dela? Deus não dá. Deus não dá. Estávamos aqui assistindo a última palestra da Conferência sobre as Águas. Pastor Luciano subirá. E tínhamos um compromisso marcado para um almoço com uma família. E quando ele acabou de pregar, saímos, eu e Naira. Chegamos no carro, não conseguimos sair. É estranho falar isso, né? Mas foi exatamente isso. Não conseguimos sair. E ficamos assim, inquietos, e voltamos para cá. Ele havia acabado de entregar o microfone para o Luiz, que estava ministrando. Ele voltou, pegou o microfone, virou-se para nós e disse: Jonas e Naira, o Senhor havia me dado uma palavra e insistia que eu entregasse para vocês. Ele disse: assim como Jacó em Betel, aquilo que ele tratou, ele vai cumprir. O seu chamado vai ser cumprido. Ele vai fazer cumprir.
Que coisa incrível. Só eu sabia o quanto eu precisava ouvir aquilo. Porque de vez em quando você dá bobeira, né? Você fica meio que assim, será que é isso mesmo? O seu chamado vai se cumprir até onde eu determinei. E eu digo para você, queridos, Deus não te chamou para ser mero ouvinte. Deus não te chamou para ficar num banco sentado. Deus te chamou para se levantar, e levanta então. Deus te chamou para ficar de pé. Deus te chamou para pegar a espada de 2 gumes, sabe, a espada poderosa, dinamite de Deus, sabe, para você entrar nos lugares, sabe, levando a paz de Jesus e transformando a ruína do diabo, sabe, em bênçãos, transformando maldições em bênçãos, sabe, o Senhor te chamou para pregar a tempo e fora de tempo, Ele te chamou para anunciar o evangelho da paz, Ele te chamou para anunciar aos perdidos as boas novas da salvação. Por isso, seja você um multiplicador do reino, seja você, recebe, fala eu recebo, seja você um multiplicador do reino, seja você um semeador da semente dos céus de Deus, seja você aquele que vai impor as mãos e curar os enfermos, libertar os cativos, seja você aquele que vai entrar pelos hospitais, impelido pelo Espírito para curar os enfermos, com misericórdia de Deus, porque os hospitais estão precisando de Deus, da presença de Deus. O inferno se apossou das nossas escolas e dos nossos hospitais, não permitindo que os recursos cheguem até eles, para que as pessoas sejam tratadas com dignidade. Pois bem, entra você como servo de Deus e vai fazer esta obra, em nome de Jesus.